Vem comigo, meus guerreiros e minhas guerreiras, e vamos continuar a trabalhar agora com o artigo 4º da nossa Constituição. Antes, vamos retomar alguns assuntos que nós já tratamos aqui em sala de aula, ou melhor, aqui no nosso curso online, que não deixa de ser uma sala de aula. Então, fundamentos do artigo 1º. Soci diva plu, soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valorização do trabalho e pluralismo político. Esse é o artigo 1º. Fomos para o artigo 2º, que estabelece a questão da independência e da harmonia dos poderes da União, do Legislativo, Executivo e Judiciário. E logo em seguida, no artigo 3º, fixamos os objetivos fundamentais. Até fiz alguns comentários trabalhando com a possibilidade de uma prova pela banca VUNESP. Pode acontecer de ser outra banca? Pode. Pode acontecer de ser qualquer banca, tá? Mas a gente sabe que a estrutura não vai mudar, tendo em vista que durante muitos anos foi este o conhecimento cobrado pelas bancas organizadoras. Então, se nós fixamos que os objetivos fundamentais estão alicerçados em verbos, e o Alex disse assim, tome muito cuidado, porque a banca às vezes não vai cobrar o verbo na sua construção, né? Mas colocar pela palavra, ao invés de escrever construir, escreve construção, garantia, erradicalização, redução e promoção. Pode acontecer. Então, contextualizem aqui os verbos e a que eles se referem. Porque eu já vi banca colocar assim, tá vendo aqui onde está escrito reduzir? Reduzir as desigualdades? Eu já vi banca colocar assim, erradicalizar ou erradicar as desigualdades sociais e regionais. Eles trocam, né? Aqui onde está escrito promover, eles colocam construir o bem de todos sem preconceito ou garantir o bem de todos. Então, tomar muito cuidado, porque aqui, mais uma vez, eu tenho que trabalhar com técnica de memorização. Tá bom? Então, dando sequência, vamos para os princípios que regem as relações internacionais. Eu disse a você que o Brasil é um país soberano. Quando eu falo que ele é soberano, isto é um fundamento ou é um objetivo fundamental? Pensa aí. 3 segundos para você pensar e para você concluir que soberania está lá no Soci diva plu. Então, são fundamentos da Constituição da República Federativa do Brasil. Como um país soberano, ele tem que se relacionar. Então, ele vai se relacionar com outros países, ok? Com outros órgãos internacionais. E toda vez que ele se relaciona com outros países ou com outros órgãos internacionais, nesta relação eu tenho que garantir alguns princípios. Vamos estabelecer quais são esses princípios das relações internacionais. Vamos. Primeiramente, princípio da independência nacional. Alex, o que significa princípio da independência nacional? Gente, princípio da independência nacional significa que o país que nós vivemos, chamado Brasil, toda vez que ele vai se relacionar, ele tem que manter a sua independência. Ele não pode tomar nenhuma decisão e, ao longo dessa decisão, ele achar, por exemplo, que ele pode renunciar a uma decisão dele. Assinou um tratado, uma convenção lá com os Estados Unidos, e os Estados Unidos vai cuidar agora da Amazonas. Os Estados Unidos vai decidir as tarifas. Não, o país tem que manter nas suas relações essa independência nacional. E toda decisão que o país tomar, ele tem que tomar no sentido de prevalecer os direitos humanos. Ele não pode aderir, por exemplo, a uma convenção internacional que permite a pena de morte, que permite a prisão perpétua ou o tratamento cruel. Por quê? Porque aqui sempre vai prevalecer os direitos humanos. Sempre vai prevalecer a autodeterminação dos povos. O que é a autodeterminação dos povos? Qual é a cultura daquele povo? Quais são os costumes daquele povo? Quais são as tradições? O que o povo quer? O que o povo deseja?
É isso que significa da autodeterminação. Em seguida, não intervenção. Não intervenção significa, em hipótese alguma, um país vai intervir em uma situação. Foi declarado estado de sítio, estado de defesa ou estado de calamidade pública, né? Como a gente viu lá na situação do Rio de Janeiro. Eu não posso permitir que outros países venham ajudar o Brasil a manter a organização interna, tá? Então o país, na sua relação internacional, ele busca independência, prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, a política de não intervenção, ele vai ser tratado em pé de igualdade com outros estados, em que pese nós sabemos, por exemplo, que alguns países são muito mais evoluídos do que nós, em que pese sabemos que a corrupção em alguns países já foi vencida, mesmo assim o Brasil ele se relaciona em pé de igualdade. E essa igualdade é uma igualdade formal, tá? Igualdade formal, sabendo que a igualdade material é aquela que realmente acontece na prática. Defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Eu quero que você grife a palavra racismo. Olha que interessante, o racismo ele foi elencado como princípio de relação internacional. Cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e concessão de asilo político. Ou seja, o Brasil pode receber quem ele quiser. Se eu tenho Cuba que extraditou determinado cidadão daquele país, o Brasil pode oferecer concessão de asilo político sem problema nenhum. Tá bom? Tem que fazer memorização? Tem. A única banca que conta historinhas e pede para que você relacione com princípios de direito internacional é a banca da ESAF. A única, tá? A maioria das bancas cobram a literalidade. Então é aquilo que eu disse a você. Você tem que saber o que são objetivos, você tem que saber o que são, você tem que saber o que são fundamentos, sociediva plu, você tem que saber o que são objetivos fundamentais, lembrar dos verbos, e você tem que saber quais são os princípios que regem a relação internacional. Brincando um pouquinho de banca, vamos destacar alguns peguinhas clássicos de banca, tá? Aquilo que eles gostam de cobrar e de confundir o candidato. Então, olha só. Primeira dica que eu considero a mais simples, né? Aqui tem um não. O não é uma negação que geralmente as bancas tiram e fica só a intervenção. Então, o princípio é não intervenção. Observem que o princípio é independência nacional. Como que as bancas colocam aqui, Alex? Autonomia nacional. Ser autônomo é uma coisa, está ligado à organização interna. Ser independente significa que eu não dependo daquele país. Então, cuidado, este é outro peguinha clássico. Independência, tá? Aqui, repúdio ao terrorismo e ao racismo. Já foi colocado em provas, né? Porque o racismo a gente sabe que é um crime imprescritível e já foi cobrado em provas perguntando se ele era um princípio dentro das relações internacionais. Aqui, concessão de asilo político, eles costumam colocar um não, dizendo que o Brasil não tem como princípio a questão da concessão dos asilos políticos. Então isso aqui eu quero que você grave também. Tudo bem? Moral da história. Do artigo 1º ao artigo 4º, qual é a sua tarefa? Depois destas aulas e da contextualização? Memorização. E eu te desafio. Se você está assistindo essa aula, olhando para os artigos achando super fácil, se você não revisar no próximo mês, você vai começar a confundi-los. Então tem que revisar e sempre estar olhando ali o texto da lei. Tá bom? Dando sequência, eu quero agora falar contigo antes, né, de começar o artigo 5º, até porque eu não vou falar do artigo 5º nesse vídeo. Eu quero então lembrá-los que toda vez que eu ministrei aqui, né, fiz referência à Constituição, eu fiz questão de trabalhar o texto original da nossa Constituição. Eu fiz questão de dizer a você que a nossa Constituição
é uma Constituição da República Federativa do Brasil. Então, toda vez que eu me refiro à palavra república, olhem aí no nosso slide. República representa forma de governo. Então, o que significa esta forma de governo? Forma de governo significa re é coisa, pública. Ou seja, nós vivemos em um espaço público. A república significa o bem da coletividade, ela é organizada e ela é gerida como coisa pública. Por isso, um prédio público, olha a expressão, uma praça pública, uma estrada pública. Então, a nossa forma de governo é entendendo que há uma coisa, o ré é coisa pública, que deve ser cuidada pelo Constituinte. Quais são as formas de Estado? Federação, forma federativa. Então, observem que forma federativa significa, se você pegar o mapa, é só você pegar o mapa do Brasil e lembrar que esse mapa ele é dividido por vários estados. Então, são várias federações, não é isso? Dentro dessas federações, não existe entre elas independência, tá? Alguns utilizam a expressão de direito de secessão. Será que poderia o Estado de São Paulo e o Estado do Rio de Janeiro se unir e formar um novo país? Você já pensou nisso? Porque vamos lá, São Paulo e Rio de Janeiro, Minas, né? São 3 estados, sem tirar a importância dos outros estados, pelo amor de Deus. Mas são 3 estados que têm uma influência política muito grande e um número de população gigante. Será que poderia São Paulo, Rio de Janeiro e Minas formar um país? O nome disso, anote, é direito de secessão. É assim mesmo. Direito de com S, secessão. Esse direito de secessão é o direito de separação. Não pode. Por quê? Porque a nossa forma de Estado é federativo. Então, eu fiz a divisão e eu sei que eles não trabalham de forma independentes. Eles são parte de um todo e esse todo que nós chamamos de república. Então, a república ela é dividida em várias federações, tá certo? Então, forma de governo, república. Forma de Estado, federativo. E dentro do contexto de forma de Estado, que seria a federação, nós temos o regime de governo também. O que seria o regime de governo, Paixão? Como que nós iremos governar? Como que a população participa? Através de uma democracia. Essa democracia pode ser mista, essa democracia pode ser semidireta. O que é democracia, gente? É só você entrar no Facebook e você vai descobrir o que é democracia. Brincadeira à parte, mas eu sou uma das pessoas que me irrito muito, né? Quando eu vejo alguns comentários impertinentes. Pessoas defendendo ditadura militar, pessoas... É a teoria do achismo. Todo mundo acha, todo mundo pensa, todo mundo tem opinião. E às vezes nós somos ignorantes sobre aquele assunto, né? Outro dia me perguntaram assim, Alex, o que você tem a dizer sobre a questão de medula óssea? Né? Sobre o tratamento, sobre a imposição, sobre os benefícios? Eu falei, não sei. Não sei por quê, porque eu sou ignorante para falar disso. Eu sou, o que você acha de determinada religião que não pode fazer transfusão de sangue? Eu falei, não sei, porque eu sou ignorante sobre o assunto. Então a gente tem que saber que tem alguns assuntos que a gente não domina. Porém, viver em um Estado democrático de direito é viver em um Estado em que as pessoas podem se manifestar, que elas podem dizer que elas são a favor do golpe militar, da ditadura militar. Falei golpe, desculpa. Elas são a favor. Nós vivemos um Estado democrático que é possível você ter em São Paulo a parada gay, é possível você ter a Marcha das Vadias, né? Que é uma marcha muito conhecida, feminista em São Paulo. Pode tudo. Por quê? Porque nós vivemos num Estado democrático. Agora, olha que interessante. Olha que interessante o que eu vou compartilhar com você. Nenhum direito é absoluto. Será que eu posso ir lá no meu Facebook e publicar símbolo
do nazismo? Publicar que eu sou a favor do nazismo? Não, eu não posso. Por quê? Porque isso está tipificado como crime. Existe uma lei que coloca isso como crime. Então, se eu for no meu Facebook agora, ou andar com uma camiseta fazendo apologia do símbolo do nazismo, é crime. Então, perceba que o regime de governo, que é esta democracia mista ou semidireta, ela tem as suas limitações. Tá bom? E nós temos ainda o sistema de governo. Qual é o nosso sistema de governo? O artigo 84, que cai na sua prova. É o presidencialismo. Paixão, tem que gravar isso? Não, tem que devorar. Então, a nossa Constituição da República Federativa do Brasil representa República, forma de governo, Federação, forma de Estado, regime de governo seria democracia e o sistema presidencialismo. O sistema ele pode ser presidencialismo ou parlamentarismo. Nós adotamos o sistema presidencialismo, que é aquele que nós temos um presidente com mandato temporário que vai ter que se responsabilizar por todas as suas atitudes. Tá certo? E ainda, depois dessa classificação, eu quero trazer a você a tripartição funcional do poder. Então, toda vez que eu falo de tripartição funcional do poder, o que é a tripartição funcional do poder? Vem comigo. Tá vendo esse artigo que eu mostrei a você aqui? São poderes da União, independentes e harmônicos entre si, o legislativo, o executivo e o judiciário. É uma tripartição de poderes. Eu vou dizer o que cabe ao executivo, o que cabe ao legislativo e o que cabe ao judiciário. Anote na frente do artigo 2º que ele é uma norma de cláusula pétrea. Cláusulas pétreas está no artigo 60, parágrafo 4º. Ok? Nós não estudaremos as cláusulas pétreas porque não cai o processo legislativo na nossa prova. Mas cláusulas pétreas é aquilo que não pode ser mudado. Então não pode vir uma emenda constitucional modificar as cláusulas pétreas. Mas eu preciso que você saiba que a tripartição dos poderes, legislativo, executivo e judiciário, integra sim as cláusulas pétreas. Com base nisso, voltemos então. Eu preciso que você conheça as atividades típicas. O que são atividades típicas? É a regra. Atividades típicas é o que cabe a cada um dos poderes fazer. E atividades ou funções atípicas é aquilo que não é a função principal, mas em alguns momentos eles podem fazer. Exemplo, o executivo. Qual é a função típica do executivo? Administrar. Então eu sempre costumo dizer aos prefeitos que eu tenho contato, alguns amigos, eu falo assim, olha, você não tem que fazer o que é bom para o povo. Você tem que fazer o que está na lei. Eu sei que é meio contraditório isso, mas quem tem que fazer o que é bom para o povo é o legislativo. O poder executivo ele não tem que fazer o que é bom para o povo. O poder executivo ele tem que executar a lei. E eu não quero que você me pergunte se eu concordo com isso ou não. Eu estou dizendo o que está na Constituição. Inclusive, se o prefeito não executa o que está na lei, ele sofre pelo crime de responsabilidade. Enquanto o Poder Legislativo só tem 2 situações de crime de responsabilidade. O Poder Executivo tem inúmeras situações. Então eu tenho que gravar que Executivo, ele executa a lei, ou seja, administrar. Legislativo, ele vai legislar, fazer as leis que ele considera bom para o povo e ele vai fiscalizar através do controle externo. Grife essa anotação e anote isso. O legislativo ele faz o controle externo e não interno dos órgãos. E o judiciário ele julga. Então essas são funções atípicas. O que são funções atípicas mesmo? Funções predominantes. Executivo nasceu para executar as leis. Legislativo nasceu para fazer as leis. O judiciário nasceu para julgar. Tudo bem? Só que existem alguns momentos em que o executivo ele vai legislar e julgar, o legislativo ele vai julgar ou administrar e o judiciário vai legislar e administrar. Quer ver um exemplo do executivo? Alex, me dê um exemplo do executivo julgando.
Quando você estudar comigo direito administrativo, eu vou estudar com você processos administrativos. Não vou? Vou ter que estudar processo administrativo. E lá tem sindicância, processo administrativo, em que a própria administração vai julgar os seus servidores sobre pena de demissão, demissão ambiente de serviço público, advertência. Né? Quando ele julga, não é o Poder Judiciário que julgou, é ele na sua função atípica. Como pode o Executivo fazer uma lei aumentando o salário dos funcionários? Então ele está legislando. Perceberam? Aí seria uma função atípica. O Legislativo, qual é a função típica dele? Fazer leis. Alex, me dê um exemplo dele julgando? Sim. Quem julga o presidente da República no crime de responsabilidade? O Senado. O Senado julga o presidente da República. Você vai aprender isso comigo na organização do Poder Judiciário. Já anote isso. O Senado julga o presidente da República nos crimes de responsabilidade. O Legislativo, ele administra também. Ou seja, ele tem que cumprir toda a lei de diretrizes orçamentárias, ele tem que cumprir o que está na lei já aprovada. O Judiciário, qual é a função típica dele? Julgar. Colocou na mesa, ele vai julgar. Mas quando que o Judiciário legisla, Alex? Quando ele faz o regimento interno dele. É uma forma de legislar. Quando que ele administra? Quando ele tem que administrar as leis de diretrizes orçamentárias, o PPA, que é o Plano Plurianual, e todas as outras legislações que foram impostas para que ele possa cumprir. Tudo bem? Numa questão de nível 1, não tem aparecido em provas quais são as funções típicas e atípicas. Questão de nível 1 não tem. Agora, quando aparecem são questões de nível 3. Para quem não sabe essa minha classificação, questão de nível 1 é aquela questão muito básica, cobrada do texto da lei. Questão de número 2 é uma questão bem elaborada, mas continua no texto da lei. Questão de nível 3 já é uma questão muito evoluída, que ou cobra jurisprudência ou doutrina, que não é um caso da prova de oficial de justiça, ou cobra um caso prático. Então, qual é o meu toque aqui? Casos práticos. Se a banca cobrar um caso prático, pedindo a você assinale situações que são funções típicas e atípicas, é só você lembrar. Funções típicas, qual é a atividade principal de cada uma delas? Funções atípicas, quais são as atividades que não cabem a elas fazer? E assim sucessivamente. Tá bom? Ficamos por aqui então. Mais um vídeo. Olha só, gente, falamos do artigo 1º ao artigo 4º. E aí a gente precisou contextualizar. Então não é só ler o texto da lei, né? A gente tem que contextualizar a informação. E no próximo vídeo a gente já começa a falar dos direitos e garantias fundamentais. Até lá. Um abraço. Valeu.